Por um acaso você já reparou que os personagens de One Piece têm histórias familiares bastante complexas, que vão desde coisas inspiradoras até completamente malucas? Alguns são filhos de lendas, outros foram abandonados ainda pequenos, e temos até mesmo aqueles que carregam um peso emocional gigantesco nas costas. E por isso, no vídeo de hoje, vamos discutir um pouco sobre as famílias de One Piece, e ver como em sua grande maioria, os pais biológicos simplesmente abandonam seus filhos. E se gostou da ideia, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo de One Piece. E já vamos começar falando do protagonista, Monkey D. Luffy, que o pai é ninguém mais ninguém menos que o Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo e líder do exército revolucionário. Enquanto a mãe do Luffy, todo mundo sabe que é o Crocodile, que mudou de sexo graças à fruta do Ivankov. Obviamente que eu tô zoando, né? A mãe do Luffy ainda não foi apresentada pra gente na obra. Mas o que não falta por aí é teorias malucas tentando identificar quem que é a mãe do Luffy. Mas não vamos entrar nisso aqui não. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre as teorias de quem é a mãe do Luffy. Mas enfim, o fato é que o Dragon nunca foi um pai presente na vida do Luffy. E ao invés de criá-lo, deixou isso a cargo do seu próprio pai, Monkey D. Garp, o avô do Luffy, que por sua vez seguiu o mesmo caminho de seu filho e abandonou seu neto aos cuidados da Dadan, uma bandida da montanha, que podemos dizer que foi a verdadeira figura materna na vida do Luffy, já que ela o criou, o alimentou e o protegeu, juntamente com o Ace. E mesmo depois desses dois saírem para se aventurar no mar, Dadan continuou se importando com eles, colecionando cartazes de recompensa e comemorando cada uma de suas vitórias. Ela inclusive chorou quando o Ace morreu. E saindo do Luffy, vamos pro irmão de criação dele, o Portgas D. Ace, que era filho de ninguém menos que o Gold Roger, o rei dos piratas. Mas pro Ace, essa sua paternidade nunca significou orgulho. Pelo contrário, ele cresceu odiando fortemente o Roger, e por isso Ace usava o sobrenome Portgas, em homenagem à sua mãe, Portgas D. Rouge, uma mulher incrível que fez o impensável para poder proteger o seu filho, já que depois que capturou o Roger, o governo mundial queria exterminar toda a sua linhagem. Então, para que ninguém descobrisse sobre o Ace, Rouge segurou sua gravidez por incríveis 20 meses, e por causa desse seu grande esforço, assim que deu à luz, ela acabou falecendo, mas foi feliz sabendo que tinha conseguido proteger o seu filho. No entanto, antes de ser executado, Roger tinha confiado o Ace aos cuidados de Garp, e assim, depois que a Rouge faleceu, Garp simplesmente pegou o garoto e entregou para Dadan criar, assim como futuramente ele fez com o Luffy. No entanto, depois de crescer e ir para os mares, Ace entrou na tripulação do Barba Branca e passou a considerá-lo como o seu verdadeiro pai, e por isso o Ace carregava o símbolo dele em suas costas com bastante orgulho. E por falar no Barba Branca, ele também pode ter tido um filho biológico, o Edward Weevil. Porém, ainda não temos nada confirmado sobre isso, já que tudo que temos na obra até agora, confirmando a ligação entre esses dois, é a palavra da Mrs. Buckingham, a mãe do Weevil, que se autoproclama amante do Barba Branca. No entanto, até onde vimos, o bigodudo nem ligava para ela, o que só deixa essa paternidade ainda mais questionável. Porém, Miss Buckingham fez parte dos Mads, um grupo de cientistas malucos, e tem uma teoria por aí de que ela pode ter usado ciência para fabricar o Weevil, misturando de alguma forma o DNA dela com o do Barba Branca. Então, o Weevil pode ser sim filho do Barba Branca, mas não foi concebido da maneira tradicional. Agora vamos voltar lá pro bando do Chapéu de Palha e vamos falar do Usopp, que é filho do Yasopp, um atirador de elite que faz parte do bando do Ruivo. No entanto, esse maluco simplesmente abandonou sua mulher e filho e foi se aventurar nos mares. E por causa disso, o Usopp foi criado apenas por sua mãe, Banshina, que em um determinado momento acabou sofrendo de uma doença terminal e veio a falecer. E depois de sua morte, o Usopp começou a mentir para a vila inteira, dizendo que os piratas estavam vindo. E tudo porque ele tinha esperanças de que o seu pai Yasopp iria voltar, o que nunca aconteceu. E mesmo tendo sido deixado para trás, o Usopp não aparenta guardar nenhum rancor de seu pai e sonha em se tornar um bravo guerreiro do mar igualzinho a ele.
Eu não sei vocês, mas se eu fosse o Usopp, eu teria muita revolta do Yasop por ter ido embora. No entanto, parece que é muito comum os pais do mundo de One Piece abandonarem os seus filhos, porque vocês ainda vão ver essa mesma história se repetindo em várias ocasiões diferentes. Ainda no bando do Chapéu de Palha, agora vamos falar da Nico Robin. Robin nasceu na ilha de Ohara e era filha da arqueóloga Nico Olvia com um cara que a gente ainda não faz a mínima ideia de quem seja, já que até agora a obra nunca sequer tocou no assunto de quem é o pai da Robin. Mas Olvia deixou sua filha ainda bebê em Ohara para continuar sua missão de descobrir a verdade sobre o século perdido. E por isso, Robin cresceu sozinha, sendo isolada, ridicularizada e chamada de monstro. No entanto, quando Ohara foi completamente destruída pelo Buster Call, mãe e filha conseguiram se encontrar pela última vez, e Olvia pediu a Robin que vivesse, e ela carrega esse desejo até hoje. Saindo um pouco do Chapéu de Palha, vamos falar da Bonnie, que tem uma história bastante trágica. Sua mãe era uma revolucionária chamada Jeanne, que acabou sendo capturada pelo governo mundial e obrigada a se casar à força com um dragão celestial, que a gente ainda não faz a menor ideia de quem seja. No entanto, alguns anos depois, ela finalmente conseguiu escapar, mas estava contaminada com a doença de escamas de safira, e por causa disso, posteriormente ela acabou morrendo. Mas antes de partir dessa vida, ela acabou dando à luz a Bonnie e a entregou aos cuidados de Bartolomeu Kuma, que assumiu a responsabilidade paterna e a criou como se fosse sua filha, a amando com todas as suas forças. Inclusive, ele se sacrificou para poder salvá-la, já que Bonnie tinha herdado de sua mãe a doença das escamas de safira, e a única maneira que o Kuma encontrou de salvá-la foi com a ajuda do governo mundial. Mas em troca, ele teve que concordar em ser transformado em ciborgue, entregando sua própria mente e corpo para o governo mundial. E graças a todo esse sacrifício, a vida de Bonnie foi salva. E mesmo não tendo parentesco biológico nenhum com ela, Kuma acabou sendo o verdadeiro pai da Bonnie. Como vocês estão vendo, parece que praticamente quase todos os personagens de One Piece não conseguiu ter um final feliz com os seus pais biológicos. Mas acho que já tá bom por hoje. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu volto com a parte 2, 3, 4 desse vídeo aqui, porque ainda tem várias outras famílias para serem exploradas no mundo de One Piece. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu explico como o mundo de One Piece funciona. Corre lá pra ver que tá bem louco.